Bom dia, pessoal. Então, é, continuando então mais uma aula da nossa história sobre a física moderna. Na verdade, a física moderna não, sobre a mudança entre a física clássica e a moderna. Então, na semana passada, que a gente tinha visto que é, o matemático Lorentz, ele pegou, em 1904, ele tinha publicado, no Instituto Suíço publicado um artigo falando sobre a explicando sobre o experimento do Michael C. Morrison, de uma forma matemática, tá? É um pouquinho complicada, sobre explicando que durante aquele experimento, os resultados do experimento, explicando que a luz ela não se altera a velocidade, certo? Que a altas velocidades, isso o Lorentz chegou no experimento dele, que a altas velocidades há uma contração do tempo e uma contração do espaço, ou seja, o objeto que está com velocidade alta ele diminui de tamanho. O tempo passa mais devagar, é uma dilatação do tempo, contração do espaço e o aumento da massa, que eram as transformadas de Lorentz. Que, como eu expliquei também na semana passada, o pessoal não. Como era uma coisa nova e ele explicou de uma maneira bem complicada, o pessoal não entendeu muito bem e não levou muito a sério isso. Tá? A única pessoa que levou a sério, tá, foi o Albert Einstein, que ele trabalhava nesse Instituto Suíço de Propriedade Intelectual. E o que o Einstein fez? Ele reescreveu, certo? Juntou o experimento do Michael Morrison à explicação do Lorentz, só que de uma maneira que fosse fácil de entender. E a ideia da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, é como, como ele usou uma matemática acessível. Então a gente vai refazer os passos, não sei se dessa mesma maneira, mas uma maneira que a gente vai chegar na mesma explicação do Lorentz, só que agora com o olhar do Einstein. Ok? Então, vamos entrar agora nessa viagem, então. Ok? Então, a gente tem que considerar agora, vamos considerar algumas coisas. Primeiro, nós temos, digamos que eu tenho aqui em cima um trem, que ele se movimenta para cá, certo? Tem uma pessoa dentro desse trem, certo? Que está com o relógio na mão, e ela marca um tempo, a gente vai chamar esse tempo de T0. E eu tenho umas pessoas na estação aqui, que também tem um relógio na mão, que vão marcar um tempo, a gente vai chamar de tempo T, certo? O nosso trem, se vocês olharem aqui, ó, sigam o mouse, a gente tem uma lâmpada, imaginando o seguinte, uma lâmpada que vai ser uma bolinha, e aqui em cima, nessa partezinha do trem aqui, nós temos um sensor. Tá? Hipoteticamente, essa foi mais ou menos a história que o Einstein contou. Eu vou contar a minha maneira, ok? Tá? Com alguns acertos poéticos, vamos dizer assim. Tá? Então vamos dizer assim, eu tenho uma lâmpada aqui em cima, aqui embaixo, e ela vai acertar esse sensor aqui em cima. A partir do momento que ela acerta esse sensor aqui em cima, ou a partir do momento que a lâmpada é acesa, certo? A pessoa consegue ver exatamente o tempo que ela começou a acender, e esse daqui também, certo? Isso é poeticamente, digamos que a lâmpada, essa luzinha aqui vai fazer os fótons saírem bem devagar para poder ela saber exato o momento que ela vai. E esses relógios são exatamente precisos também, ok? Então, quando a gente considera o trem parado, o que significa? Que ó, a luzinha bateu. Se o trem estiver parado, o que acontece aqui? Tanto o tempo que essa pessoa marcou para a luz chegar aqui é um tempo, e essa daqui também. Ou seja, os dois tempos são exatamente iguais. T0 e o T, eles marcaram o mesmo tempo. Por quê? Eles olharam o mesmo
a mesma cena. Então eu estou olhando para lá, a hora que eu acendi a luz, deixa eu subir de novo aqui. Então, eu acendi a luz, o tempo que ele levou para esse daqui e para esse daqui é exatamente o mesmo, certo? Estamos fazendo... a ideia desse experimento é tentar refazer, tentar explicar o Michael e o Morrison, só que agora a gente, em vez de ter a luzinha, tá, o espelho, tá, eu tenho duas pessoas, uma num trem, certo? Como é um experimento hipotético, eu consigo fazer as coisas mais tranquilas, certo? Então, os dois tempos são iguais. Agora, nós vamos considerar o trem em movimento. E a ideia aqui é a gente poder entender, por exemplo, assim, no primeiro momento a gente vai entender só o movimento do fóton, ou seja, da luz aqui, certo? Ok? Se a gente olhar, o que a gente pode perceber? Que as duas pessoas vão ver o mesmo movimento, ou seja, essa aqui sentada no trem, você olhando o trem, o que você vai ver? Você vai ver a lâmpada saindo daqui para cá. Só que agora o trem está em movimento. O que essa pessoa aqui vai ver? Então, vamos mostrar aqui. Então, ela vai marcar o tempo, olha o que acontece. Essa pessoa aqui, o que ela viu? Ela viu a luzinha sair daqui e bater aqui. Só que o que essa daqui viu? Vamos ver de novo. Então, só de novo aqui a mesma coisa. Então, aqui, ó. Agora, o que essa daqui vê? A lâmpada, ela faz... o fóton faz o mesmo movimento. Ok? Vamos tentar agora ver, certo? Só que sem o trem. Olha o que acontece. Tá? Então, considerando o trem em movimento, primeiro. Conseguiram perceber? Se a gente fizer isso antes lá, o movimento é exatamente o mesmo, só que agora eu tirei o trem. Ó. Ou seja, a luzinha ela faz esse movimento aqui. Ok? Então vamos lá de novo. Considerando o movimento de trem. Dentro do trem a pessoa vai ver a mesma coisa, ela vê ela bater aqui em cima, só que quem está aqui fora, ela vê esse movimento até lá. De novo. Ó. Então, ela tem esse movimento aqui. Ó. Essa pessoa que vê. E a pessoa que está dentro do trem, não, ela só vê ele subir e descer, porque ela vai junto. Ok? Então. E o que a gente pode entender daqui? A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer agora o que o Einstein viu. Então, eu fiz o movimento que a luz fez aqui, ó, a gente vai chamar de Y. O que a pessoa viu, que está o T0 aqui dentro do trem, a gente vai chamar de X. E o movimento que o trem fez, a gente vai chamar de Z. Ok? Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Triângulo. Nós temos também, vamos pegar mais uns dados aqui. O trem tem uma velocidade constante, ou seja, a velocidade do trem é a velocidade v. E o fóton aqui, ele tem uma velocidade da luz, que a gente vai chamar de c, para a velocidade da luz. Ok? Então eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho duas pessoas que marcaram o tempo, eu tenho a velocidade do trem e eu tenho a velocidade da luz. Ok? Para um triângulo retângulo, expressão matemática que a gente aprendeu bem cedo, acho que agora eu esqueci, mas deve ser na 6ª série primária. O que ele diz? Não, acho que na 8ª série que a gente vê isso. Que o y ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O y ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Esse triângulo aqui dentro. E, já que a gente está trabalhando com velocidade, a gente sabe que velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Certo? Cálculo. A gente começa a ver isso aqui no ano e a gente vê isso também no primeiro ano. Velocidade, distância sobre tempo. Delta S sobre delta T. E o que o Einstein fez agora foi, vamos trabalhar com isso. Ou seja, velocidade e distância sobre tempo. Primeiro,
a gente vai dizer que vamos trabalhar com esse y aqui. Ó. Então, o y, essa distância aqui, o que, que ele é? Ou a velocidade do y. Qual a velocidade que o fóton vai daqui para cá? É a velocidade da luz. Certo? Então, é c. Y sobre, e o mais importante aqui é quem que vê esse tempo que ela demorou para ir daqui para cá. Quem está marcando esse tempo, quem viu isso, foi essa pessoa aqui de fora. Aqui de dentro ela não vê, ela vê isso aqui subir. Ela não viu que, para ela, o trem ficou parado. Certo? O movimento do trem para a pessoa do T0, o trem fica parado para ela. Ok? Então quem vê esse tempo, quem marcou esse tempo aqui foi essas duas pessoas aqui. Vamos ver agora o x aqui, ó. Certo? X o que que é? Que velocidade que acontece esse x aqui? A velocidade acontece c. Por quê? É o fóton que sobe. Então daqui para cá. Então x vezes, e quem marcou esse tempo aqui foi essa pessoa aqui de dentro, que então marcou um tempo t0. Tá? E faltou só o z. Certo? O z o que que é? É a velocidade. Que velocidade? É a velocidade do trem. Então essa parte aqui é a velocidade do trem. É igual ao z sobre quem que marcou esse tempo que veio daqui para cá. Foi essa pessoa que estava parada. Certo? Lembra-se, para essa pessoa que está aqui dentro, o trem ficou parado o tempo todo. Ok? Então, V é igual a Z sobre T. Certo? O que a gente vai fazer agora é usar essa equação aqui. Só que para isso, o que eu preciso fazer? O Y é igual a C vezes T, o X é igual a C vezes T0 e o Z é igual a V vezes T. Ok? Então, Y, C vezes T, o X, C vezes T0 e o Z, V vezes T. Ok? Então vamos lá. Se o x é igual a isso daqui, então agora vamos aplicar nessa equaçãozinha aqui. Ou seja, ó, o y, c vezes t é ao quadrado, c vezes t0 ao quadrado e v vezes t ao quadrado. Tá? Vamos abrir essa equação, ou seja, elevar. Se é c vezes t quadrado, é c quadrado vezes t quadrado. Fazer todos eles ao quadrado ali. Então foi duas, uma mais aqui. Então, só. A única coisa que foi feito aqui foi tirar do parênteses aqui, ou seja, levar os dois ao quadrado. Para melhorar as coisas aqui, que eu tenho c vezes t quadrado, aqui eu tenho ct0 ao quadrado e v vezes t0 ao quadrado, vamos passar esse aqui para ter o t de um lado e o t0 do outro. Passar esse t vezes t do lado de cá. Então ele está somando, ele vai passar para cá, diminuindo, certo? Não tem nada de mais aqui, ok? C quadrado, T quadrado, menos V quadrado, T quadrado, só passei isso aqui de volta. Ele estava somando, ele passou para cá agora, diminuindo, ok? O que eu vou fazer agora é passar esse C ao quadrado aqui, passar dividindo para cá, certo? Ele vai ter que dividir os dois aqui, ó, ou dividir um em cada um. Fiz, ok? Para ficar mais bonitinho aqui agora. C quadrado, como eu tenho um menos aqui, é a mesma coisa que eu dividir isso aqui em duas equações e ter um C quadrado para esse lado e um C quadrado para esse lado. Vou fazer isso por quê? Porque eu consigo eliminar esse de cima aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. Então, dividir ela aqui no meio, eu consigo cortar isso daqui. Então ficou t quadrado menos v quadrado, t quadrado sobre 6. E vai. Vamos lá. Ficou isso aqui. Tá mais bonitinho já. Não precisa se preocupar que vocês não precisam fazer isso. Isso aqui a gente faz uma vez só. E eu fiz para vocês ainda. Tá? Então não se preocupe. Ok? Agora, olha só que legal. Eu tenho um t quadrado aqui e um t quadrado aqui dentro. Certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esses dois da equação aqui. Vai ficar 1 menos... Vamos fazer aqui mostrar mais fácil.
Ah não, primeiro eu inverti as duas para ficar mais fácil. Então t quadrado aqui. Agora é que eu vou fazer isso. Então eu vou tirar esses dois para cá. Ó. Só para ficar mais bonitinho. Então fica t quadrado, está perto de acabar já. Então fica t quadrado 1 menos v2c2 aqui. Certo? Se eu multiplicar aqui, ó, fazer o chuveirinho, né? T ao quadrado vezes 1 dá t quadrado. Quando eu multiplico isso aqui dentro, ele volta para ali. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho t quadrado aqui e aqui, basta eu tirar a raiz de tudo e vai ficar uma coisa assim. Certo? Que já é a transformada do Lorentz. Certo? Eu só fiz aqui embaixo aqui, já estava aqui o tempo todo aqui, que para os cálculos fica mais, é a mesma coisa, tá? 1 menos v quadrado sobre c quadrado, a coisa que eu fiz, coloquei os dois entre parênteses e coloquei ao quadrado aqui para ficar mais fácil de na hora dos cálculos lá. Mas, basicamente, essa é o que o Lorentz chegou. Só que agora a gente viu que não é uma coisa tão complicada assim. A matemática era... o Einstein ele usou uma matemática simples. E isso aqui o pessoal entendeu. Tá? Então, basicamente, o Lorentz utilizou isso aqui em 1904 e a relatividade do Einstein foi um ano depois. E ele utilizou isso. Tá? Eu não vou fazer para o comprimento nem para a massa, tá? Eu vou deixar ela pronta, mas é basicamente a mesma coisa, a mesma maneira de fazer lá, mesma matemática, ela usa para chegar nos mesmos moldes aqui, ó, tá? Então eu tenho a variação do tempo, ok? Só para a gente entender sempre que tem o zero aqui. Isso varia de livro para livro, tá? Eu costumo usar que tem o zero para quem está com a velocidade e o sem o zero para quem está parado, certo? Assim como o comprimento L0 é para quem está em movimento, quem está com a velocidade, e o L sem o zero para quem está parado, certo? A única coisa que muda é que na massa ele é o contrário. Ainda bem que funciona assim, certo? Então M0 é igual a M dividido por... Aqui é vezes e aqui é menos. Em alguns livros, algumas deduções, ele aparece assim, ó, M sem o zero aqui embaixo igual a M0 vezes aqui também, igual a de cima ali. Tá? Mas aí ele fica invertido. Eu coloquei melhor assim para ficar todos os que tá com velocidade para fora da equação igual aqui para dentro M, só que aqui é dividido. Ok? Se a gente, antes de ir para o exemplo, tá? Essas três equações elas são bem interessantes. Por quê? Se a gente vê o seguinte, se eu tiver um observador parado, ou seja, se tanto quem vai medir o tempo T0, certo? Quanto quem está dentro do trem ou fora do trem, certo? Se os dois estiverem parados, significa que esse V aqui, ó, ele é igual a zero. Então 0 dividido por qualquer coisa é 0. 1 menos 0 vai dar 1. Raiz de 1 é 1. Então esse T0 e o T é exatamente igual. Que na prática funciona assim. Se você estiver parado, qualquer outro valor ele vai dar diferente. Tá? E o outro extremo, ele também é interessante porque, imagina o seguinte agora, se você está numa nave e essa nave ela está à velocidade da luz, ou seja, esse V aqui, ó, é igual a esse C. O que significa isso? Ou qual a implicância disso? Vai significar que, se eu tiver aqui C sobre C, cortando isso aqui vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Certo? Raiz de 0 é 0. T vezes 0 é 0. O que vai significar aqui? Que o tempo para quem está na nave ou para quem está dentro
nesse nosso caso aqui do vagão do trem, se você tiver exatamente a velocidade da luz, significa que o tempo para você é igual a zero, ou seja, o tempo não passaria. Nossa, conseguimos resolver seríamos imortais se viajássemos à velocidade da luz. Sim. Mas temos um problema. Que, como elas não funcionam separadamente as três, certo? Essa equaçãozinha aqui da massa, ela te impossibilita você atingir a velocidade da luz. Por quê? Lembra-se, as três elas trabalham juntas aqui. Então, isso aqui é o tempo, comprimento, massa. Se você fizer a mesma coisa aqui, vai fazer o que aqui? Esse valor aqui tende a zero. Quanto mais próximo da velocidade da luz, esse valor aqui ele vai tender a zero. E quando você divide alguma coisa por zero, a tendência é ficar infinita. Ou seja, a tua massa, para quem está com a velocidade, ela vai aumentar. Quanto mais próximo da velocidade da luz, a massa aumenta tanto que ela te impossibilita de você atingir a velocidade da luz. Porque a energia que você vai colocar, ela também vai para o infinito. Tá? Então, as próprias transformadas de Lorentz já impedem você de atingir a velocidade da luz, de você atingir a imortalidade. Ok? Tá, mas vamos então para um exemplo prático. Tá? Então, uma das premissas que o Einstein colocou é que nada atinge a velocidade da luz, a não ser a própria luz. E por que a luz consegue fazer isso? Porque ela não tem massa. Certo? A massa do fóton é zero. Vamos calcular o nosso exemplo então. Então eu tenho um observador A que está dentro de um foguete. Ele viaja durante 1 hora. Certo? Então ele marcou o tempo, ele dentro está dizendo aqui, né, que o observador A no interior do foguete mede o intervalo de tempo de 1 hora. Ele quer saber para o observador B, que ficou na Terra, tá? Quanto tempo demorou. Então o foguete desloca-se a uma velocidade de 180 mil km por segundo, ou 0,6 c. Eu quero saber quanto tempo se passou para o observador B. Então a ideia aqui, o que é? O A está em velocidade, o B está parado. Quero saber, a gente sabe que para o A passou 1 hora, quero saber quanto tempo passou para o B. Ok? Então vamos lá. Então o T0, ou seja, quem está em movimento, demorou 1 hora, certo? E a gente quer saber para quem está parado. O que mais que a gente sabe? Que o foguete ele viaja a 0,6 c. Tá? Em alguns exercícios vai aparecer assim, 180 mil km por segundo, ou esse 0,6 c aqui. Tá? É mais fácil a gente trabalhar com a porcentagem da velocidade da luz, 0,6, 0,2. Se você dividir 180 mil, aí a gente tem que 180 mil km por segundo. A luz é 300 mil km por segundo, tem que usar a mesma unidade. Então se eu dividir 180 mil por 300 mil, eu vou ter 0,6. Ok? Então, trabalhar com em função de C é mais fácil. Até a gente vai ver que ele para cortar fica mais fácil lá. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho vou utilizar a transformada que trabalha com tempo. Ok? T0 é T raiz de 1 menos V sobre C quadrado. Ok? E agora só substitui o valor. O mais difícil nesse tipo de problema é, primeiro, você ler e interpretar isso daqui para ver quem que é o T0, quem que é o T, qual é o V, tá? Depois que você descobrir isso, você vê que a matemática é bem simples. Você não vai precisar fazer aquela contarada que eu mostrei antes, tá? Então vamos lá. Então o T0 é 1, certo? E o V é 0,6. Então T que a gente quer saber aqui, então tem que isolar o T. Tá? Quando eu coloco 0,6C sobre C aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso cortar os dois aqui. Então já fica bem mais fácil. Tá? Se tivesse que colocar
180 mil, depois dividir por 3.600. É bem complicadinho, ok? Tá? Então, 1 menos raiz de 0,6 ao quadrado, 0,6 ao quadrado é 0,36. 1 menos 0,36, estou resolvendo tudo dentro do parênteses primeiro lá, é 0,64. 0,64 a raiz é 0,8, ok? Então, 1 é igual a t vezes 0,8, o 0,8 está multiplicando, passa dividindo. Então, t é igual a 1 dividido por 0,8, que vai dar 1,25. E está pronta a nossa conta. O que significa isso? Significa que a pessoa que estava aqui fora, ela marcou um tempo de 1 hora e 25. Então, quem está parado, certo? Geralmente vai marcar um tempo bem maior aqui. Isso em 1 hora. Em 1 hora, 1,25 horas dá 1 hora e 15, se não me engano. 1 hora e 15 minutos. Que é 1 hora e 1,5 é 1 hora e meia. Então, quem está viajando marcou o tempo lá no relógio 1 hora, quem estava aqui na Terra viu 1,25. Ok? Eu vou deixar alguns exercícios lá, não só com o tempo, mas com as outras equações também, mas também são bem simples para a gente poder trabalhar. Tá? Como eu falei, a matemática ela é simples. O que pega é interpretação. Vamos ver agora como vocês interpretam os dados aqui tirados. Você vai ter que ver quem está parado, se quem está marcando o tempo está parado ou está em movimento. Tá? Então, esse é o principal problema. Vocês viram que aqui na matemática que é usada, esse tipo de problema, ela é bem simples. O maior problema é interpretação do texto para poder tirar os dados e colocar aqui. Ok? Então, vamos ficando por aqui hoje. Tenha uma boa semana. Tá? E até a próxima.